para fazermos esse culto do Partir do Pão. Falar nisso, deixa eu dar uma olhada nesse pão. Glória a Deus. Aí, estava com medo, gente. Falei, aqui tem gente que tem tanto rancor no coração que a hora que for trocar um pedacinho do pão, vai ter que dar o pão inteiro. Né, Celso? Falei ontem, nós estávamos trabalhando aqui na igreja. Falei, ó, Celso, amanhã eu não vou te dar um pedaço de pão, não, vou te dar o pão inteiro. Claro que é uma brincadeira, mas nós sabemos que é difícil perdoar, né? Como é difícil nós perdoarmos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre perdão. Algo tão difícil, algo tão doloroso, só que algo tão eficiente. Sabe, como é bom, depois que nós perdoamos, nós entendemos que fizemos a coisa certa. Como é bom. Poxa, eu poderia estar sem essa amizade, eu poderia perder o meu tempo com o meu egoísmo, mas eu louvo a Deus porque eu consegui perdoar e hoje eu amo. Tem que ser assim. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre perdão. A dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos para perdoar. Por que será que é tão difícil isso? Por que é tão doloroso passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo? Por quê? E hoje, que Deus possa estar falando com cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, Pai, nós estamos aqui, Deus, nesse culto, graças a Ti, meu Deus. Foi graças ao que o Senhor fez por nós, que hoje nós estamos vivos, que hoje nós estamos aqui. É graças ao sacrifício que o Senhor pagou por nós, que hoje nós podemos nos reunir para adorá-lo, que hoje tem essa história linda escrita. Foi graças ao Senhor Jesus. Foi graças a Ti, Pai. Foi graças ao preço que o Senhor pagou por nós, que hoje nós podemos sorrir. Foi graças ao sacrifício que o Senhor passou, Pai, que hoje nós podemos, ó Pai, ter uma família. Que hoje nós podemos, Senhor, ter um emprego. Que hoje nós podemos, ó Pai, sonhar. Nós estávamos escravos do pecado. Nós estávamos, Senhor, sabe, presos, condenados. E o Senhor foi lá e nos resgatou, Pai. O Senhor nos tirou daquele lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou daquele mundo, daquela sujeira, daquela podridão, daqueles hábitos ruins. O Senhor tirou, Pai, do nosso coração. E hoje nós temos vida. Hoje nós temos, ó Pai, felicidade. Hoje nós temos o direito de sonhar. Hoje nós temos o direito, ó Pai, de olhar para um filho, olhar para uma filha, saber que eles estão bem. E saber que o futuro deles está nas Tuas mãos. Hoje nós temos o direito, ó Pai, de sonhar, de poder planejar um futuro de felicidade, de fazer uma faculdade, de fazer, Senhor Deus, planos. Hoje nós temos esse direito, graças ao que o Senhor fez por nós. Graças ao preço que o Senhor pagou por nós, hoje, nós podemos, ó Pai, olhar uns para os outros e sorrir. Mas, Senhor, o pecado, ele não foi expulso do mundo. Ele ainda habita no mundo. E muitas vezes o mundo ainda habita em nós. Nós estamos aqui, Pai, frequentamos a Tua casa, porque nós precisamos que o Senhor habite em nós. Que a Tua presença habite em nós. Não o pecado. Nós estamos juntos aqui, Pai, porque nós necessitamos da Tua presença na nossa vida. Porque nós precisamos, ó Pai, do Teu amor na nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, porque somos dependentes, ó Pai, do Teu amor. Nós somos dependentes, ó Pai, da Tua misericórdia. Nós estamos aqui, Pai,
Porque nós necessitamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, seguir os Teus passos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é o nosso alimento. É nela, Pai, onde nós vamos encontrar a paz. É nela, Pai, na Tua palavra, Pai, onde nós vamos encontrar, Senhor Deus, a alegria do Teu Espírito Santo, a alegria da Tua salvação. Nós estamos aqui, Deus, por enquanto, porque um dia nós queremos estar contigo na glória, te adorando e te servindo, Deus, por toda a eternidade, e dizendo que o Senhor é santo, 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 santo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós não vamos encontrar alegria, felicidade, um sentimento de realização em nenhum outro lugar, Pai, em nenhum pecado. Não, mas nós só vamos encontrar, Senhor Deus, esse amor aqui, na Tua presença. Deus, neste momento eu quero te pedir por essa palavra. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, neste momento. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor passeie nessa igreja, Pai, tocando em cada coração. Do lado desse irmão que tem uma cadeira vazia, sente aí, Espírito Santo, ao lado dele, ao lado dela. Que essa pessoa sinta a Tua presença em nome de Jesus. Que as pessoas saiam daqui hoje, ó Pai, com verdadeiro arrependimento dentro dos corações. Que as pessoas saiam daqui hoje, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, convertidas na Tua palavra. Toca em cada coração, Senhor. Toca, Pai, em cada mente. Traz a mudança verdadeira para as nossas vidas. Que essa palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela entre no nosso coração, Senhor, e fique gravada. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis 45. Nós estamos em reforma. Aí o chão é sujo, a cadeira é suja, tudo é sujo, né? Poeira para todo lado. Gênesis 45, quem achou? Diga um amém bem forte. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 45, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó, disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havedes vendidos para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a sucessão da terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai,
e dizer-lhe: assim diz teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e entrarás e estarás perto de mim, tu, teus filhos e dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Só até aí. Pode se assentar? Que trecho lindo da palavra de Deus, né? Nós vemos aqui Deus cumprindo uma promessa na vida de José. José era um sonhador. Lá atrás, no começo da história, você pode ler na tua casa, alguns capítulos antes aí da Bíblia, em Gênesis. José, ainda menino, ele tinha alguns sonhos. E um desses sonhos ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando, se prostrando e adorando a ele. Depois ele viu que ele sonhou com feixes, e o feixe dele, de luz, brilhava mais do que os outros feixes. José, por ele ser assim, abençoado, acabou criando no coração dos irmãos dele uma inveja, os ciúmes, aquele negócio maligno, sabe? E aí, os irmãos dele pegaram e venderam ele. Eu estou resumindo a história. Venderam ele para o Egito. Fizeram lá uma maracutaia, chamaram ele, jogaram ele lá numa cisterna, num buraco. Falou assim: é o seguinte, você morra aí. E aí estava passando um pessoal, eles ainda ganharam um troquinho. Falaram: já que vocês estão passando, leva ele. Pode levar. E venderam ele. Aí, ele foi preso, foi como escravo para o Egito. Só que com o decorrer da história, ele era um sonhador. E com o decorrer da história, Deus foi moldando José. Deus foi preparando ele para que o sonho dele se realizasse. E aí, um monte de coisa aconteceu. Foi trabalhar no palácio, um monte de coisa. Até que um dia ele foi preso outra vez, por uma injustiça. Ele foi preso. E lá preso ele conheceu algumas pessoas, e ele tinha a unção de liderança na vida dele. E aonde ele colocava as mãos dele, prosperava. E lá na cadeia, na prisão, as coisas começaram a prosperar. E ele virou chefe da cadeia. Ó. Só que não era isso ainda que Deus tinha sonhado, e ele tinha sonhado. Ele sabia que no coração dele, Deus tinha muito mais para a vida dele. E foi indo, foi passando o tempo. Resumindo a história, um dia o faraó teve um sonho, e lembraram que José era um interpretador de sonhos. E mandaram chamar ele. José saiu da prisão, se arrumou, fez a barba, colocou lá uma gravata e foi até a presença do rei. O rei explicou para ele o sonho. Ele interpretou aquele sonho. E o rei falou assim: poxa, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Sonhou que iam ter 7 anos de vaca. O rei sonhou que tinha uma vaca gorda e tinha uma vaca magra, né? E, resumindo, a interpretação desse sonho foi que iriam haver 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Só que aí o rei falou: poxa, quem que eu vou pôr para resolver esse problema? E aí o rei falou assim: vai ser você, José. José foi nomeado governador do Egito. Aí sim, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Mas ainda tinha alguma coisa. Eu creio, igreja, que é o seguinte: Deus, para realizar esse sonho na vida de José, Deus teve que tratar ele. Sabe aquela música? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aquela música é um pouco vingativa,
Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Como que é? Vai. Isso. Quando é você na benção, vai ser. É meio que vingativo. Eu acho que não foi essa situação que aconteceu com José. Ele falou assim: não, um dia eu vou ser governador. Meus irmãos vão me ver aqui, vão tudo ver que, poxa, eu venci. Eu estou me vingando deles, conseguindo minha vitória. Deus tratou José para que isso não acontecesse. Sabe o que Deus fez com ele? Ele precisou perdoar aquilo que aconteceu com os irmãos dele. José precisou perdoar para que Deus honrasse ele. Deus tratou ele. Deus mostrou para ele que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Aí, quando ele entendeu isso, Deus começou a honrá-lo. Agora é só ascensão. Corre para a vitória, que ela é sua. O seu deserto acabou. Sabe? Mas ele precisou perdoar. E aqui nós lemos o capítulo 45. Eu resumi muito a história. Capítulo 45 é o dia em que José, ele atende, ele encontra seus irmãos. E imagina só a situação, anos, os irmãos dele não tinham mais notícia nenhuma, não sabia nem se estava vivo, se estava morto. Anos se passaram, anos, e aqueles que se levantaram contra ele, foram pedir ajuda para o atual governador do Egito. E eu creio que, por ele ser governador, as pessoas tinham que ter uma reverência muito grande com ele. E quando aqueles homens chegavam, com toda aquela reverência, com todo aquele respeito, e ele se prostrando ali para pedir auxílio ao governador, e todos aqueles homens, os irmãos de José, imagina a cena, eles chegando e pedindo a ele: Senhor governador, nos ajude, pois senão nós iremos morrer. E José olhou, ele se emocionou tanto que ele falou para todo mundo sair. Oh, sai, todo mundo sai, deixa eu aqui sozinho com eles. E aquela cena foi tão forte que ele começou a chorar, e todo mundo ouviu, todo o palácio ouviu, porque a alegria do Senhor tomou o coração de José, a ponto dele falar assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Ele olhou aquela situação e ele falou assim: tá vendo só? Ele não falou assim. Viu só? Vocês quiserem fazer mal para mim onde eu estou, eu abençoo vocês se eu quiser. Ele não fez isso. Ele falou assim: Deus me pôs num lugar de honra para que eu abençoasse vocês. Então faz o seguinte: volta lá, pega tudo, pega a família toda, pega os filhos dos filhos, pega o pai, pega lá os cabritos, as vacas, os boi, traz, e vocês vão morar aqui, perto de mim, e eu vou cuidar de vocês, sabe? Sabe aquelas pessoas que têm sede de justiça? A Bíblia fala: bem-aventurados que têm sede de justiça, pois eles serão fartos. Aquele que tem sede de justiça, a justiça pertence a quem? A Deus. Enquanto a justiça pertencer a você, no teu coração, enquanto essa justiça estiver dentro do teu coração, Deus não vai fazer nada. Não vai. Não vai, eu não aceito isso, Senhor. Eu vou orar aqui, e vai crescer cabelo na língua dela, porque ela andou falando de mim. Enquanto você pensar assim, Deus não pode fazer nada. Você pode orar, gaste seu tempo orando, porque ele não vai servir para nada, sabe? Mas eu quero te dizer que quando você perdoar, Senhor, me perdoe, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração, em nome de Jesus, Pai, eu lavo as minhas mãos. Se tiver que ligar e pedir perdão, mesmo estando certo, eu vou me
eu vou me submeter a isso, porque o meu foco está em Ti, a minha força está em Ti, a minha alegria está em Ti. E quando você fizer isso, meu irmão, o muro do Satanás vai cair, e Deus vai agir na situação, sabe? Preste atenção, perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Só que a falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que está te arrastando para o fundo do mar, sabe? O perdão é algo tão libertador. Você se sente livre quando você se perdoa. Só que enquanto você não perdoa, é como uma pedra que foi amarrada na tua perna e foi jogada no mar. E você vai afundando. E você quer sair daquilo e não consegue. Porque só vai afundando e vai piorando as coisas. Sabe? Para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de José, ele precisou liberar perdão para os seus irmãos. Nós falamos, Deus é um Deus de justiça. Quantas vezes eu já não fiz isso? Deus é um Deus de justiça. Aquilo que fulano faz aqui, vai ter que pagar aqui. Não vou aceitar isso. Isso é ter sede de justiça. Mas entender, nós não entendemos. Entender que a justiça mesmo vem de Deus. Sabe? E aí você fica cantando. Tem sabor de mel. Sabe, a sua vitória ela pode até ter sabor de mel, mas ela tem gosto de vingança. Onde que está isso? Onde que está certo isso? Para quê? Liberte-se hoje, meu irmão, desse peso, dessa pedra que está amarrando sua perna. Liberte-se hoje disso. Desse problema maldito que está te afligindo, que está te impedindo de sentir a presença de Deus. Sabe, o que adianta, meu irmão, você fazer jejum, subir um monte de coisa, sendo que tem mágoa no teu coração, sendo que tem algo que você não consegue perdoar. Tocou naquele assunto, nós não vamos metade só para o céu, tem que ir o corpo inteiro, sabe, tem que ir o corpo inteiro. Mas aí chega naquela parte, sabe, quando você libera perdão, existem maldições que são quebradas. Existem maldições, igreja, que são quebradas. Sabe? Só que você precisa liberar o perdão. Liberte-se hoje disso, em nome de Jesus. Presta atenção. Orgulho, mágoa, rancor, inveja, depressão, esfriamento, desânimo, desmotivação e vingança, tudo isso é por falta de perdão. Vou ler de novo, ó. Orgulho, você se sente orgulhoso? Mágoa, rancor, inveja, depressão, pessoa desanimada, triste, esfriamento, não consegue mais orar, não consegue mais falar com Deus, desânimo, desmotivação e vingança. Tudo isso ocorre por falta de perdão. Como que uma coisa, perdoar, como que perdoar pode acabar tanto assim, se a gente não ter, se a gente não perdoar, como que isso pode acabar com a nossa vida, gente? Todos esses problemas que eu falei só ocorrem por falta de perdão. Tudo isso que eu disse aqui, ó, acontece porque as pessoas não perdoam. Elas não se libertam. Sabe? Quantas vezes? Quando nós não perdoamos, nós acabamos parando no tempo. Sabe aquela pessoa que do nada ela estava uma bênção, ela estava crescendo na presença de Deus, nossa! E aí do nada ela estaciona e fica daquele jeito. A falta de perdão faz com que as pessoas parem no tempo,
Sabe o que aconteceu com os irmãos de José? Nada. Eles ficaram do mesmo jeito. Sabe? Estacionaram. José não. José foi crescendo, crescendo, crescendo. Teve uma hora que ele caiu. Na verdade ele não caiu. Deus colocou ele no deserto para que ele aprendesse. E Deus foi fazendo ele crescer, 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 até ele chegar lá no topo. Aqui fala que ele era o senhor do faraó. Ó, era ele que falava tudo. Ele foi crescendo, crescendo, ele não parou. Já os irmãos dele continuaram na mesma vida de miséria, na mesma vida, sabe? Você pode ter multiplicado ali o gado, que isso é fácil, isso o homem consegue fazer, mas pegar o lixo e transformar em luxo, só Deus pode fazer uma coisa dessa. E foi o que Deus fez, sabe? Deus fez o escravo se tornar senhor do Senhor, sabe? José se tornou senhor do Senhor, que era o faraó. Só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Mas isso precisa ter perdão. Ele precisou perdoar. Ele precisou entender, poxa, peraí. Tudo isso aconteceu para que Deus me colocasse aqui. Tudo isso aconteceu na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Então eu vou perdoar quem me fez mal, porque era da vontade de Deus. Deus permitiu isso na minha vida. Senhor, eu libero perdão para essas pessoas. E quando eu tiver a oportunidade de abençoá-las, eu darei o melhor para elas. E foi o que aconteceu. Mas para isso ele teve que perdoar. Como diz lá o pastor Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sabe? Pessoa vingadora. Nossa, quando eu for presidente do grupo de jovens, quando eu subir no púlpito para cantar, eu já vi pastores pegar o microfone e meter o pau nas pessoas, falar um monte, sabe? Se vingando. Para que isso? Já vi, sabe, pessoas tem o poder da palavra, pegar o microfone e falar mal de outros com indiretas, sabe? Para que isso? Qual que será que é a intenção da pessoa que canta Tem Sabor de Mel? E aí? Qual é a tua dificuldade para você perdoar isso aí? Você sabia que você precisa dizer, me perdoe, e você precisa dizer, eu te perdoo? Você precisa confessar isso. Quando uma pessoa que aceita Jesus, ela não fala no coração dela, aceito Jesus. Não. Ela fala assim, eu quero que o Senhor Jesus entre na minha vida por completo e tome o meu coração. Ela faz aquela confissão de fé. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Sabe? É isso. Tem que confessar. E aí a pessoa vai pedir perdão? Não precisa pedir perdão não. Precisa sim. Se errou, pede perdão. E se for com você, perdoe. E diz assim, irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus. Porque é no nome dele que a gente consegue perdoar, meu irmão. Você acha que a gente consegue alguma coisa sem Deus? Só pecar. Aí você pode ter certeza, a gente é expert nisso. Mas a gente precisa do Senhor para nos ajudar a perdoar. Deus, Ele te perdoa. Nós estamos tentando ter as atitudes que Jesus teve, fazer como Jesus fez. Nós estamos tentando ser como Jesus foi e ainda é. Sabe, nós estamos tentando. E Ele nos perdoa a todo instante pelo nosso pecado. Sabe, muitas vezes, meu irmão, você peca pensando.
olhar. E Deus, Ele te perdoa. E cuida de você. Já pensou se Deus resolvesse se vingar de você? De tudo que você fez de errado com Ele. Nossa. Ele fazia assim, ó. Todo mundo ia morrer. Ia sumir. Já pensou? Se Deus resolvesse se vingar de você, pelas vezes que você falou mal de alguém, pelas vezes que você falhou, pelas vezes que você roubou, pelas vezes, sabe? Já pensou? Se Deus resolvesse nos tratar com vingança, Ele não iria ser Deus. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele perdoa. Sabe? Quando nós entramos na presença de Deus, verdadeiramente arrependidos daquilo que fizemos, confessamos o nosso pecado, a Bíblia fala, nós vamos ler, abra aí, João 1:9. É carta de João, está lá no final da Bíblia. Quem achou, diga amém? Diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo. Fiel, aquele que não falha. Sabe, Ele é fiel, igreja. E justo. Mas se confessarmos, você tem que olhar para Deus e falar assim: Senhor, me perdoe por isso. Eu fiz, errei, pequei porque quis, porque sou fraco, mas eu reconheço que preciso mudar, que dependo de Ti, sabe? Deus, Ele nos perdoa, igreja, quando há sinceridade no nosso coração. E por que você não perdoa o seu irmão? Por quê? Você não perdoa fulano? Muitas vezes, gente, uma mágoa no coração, ela fica ali, e aquilo vai crescendo, e vira um câncer que acaba matando as pessoas espiritualmente, sabe? E sabia que muitas vezes problemas carnais, problemas assim no nosso corpo, são por mágoas? Você fica remoendo aquilo, guardando, e o teu corpo, a tua saúde começa a ser prejudicada, sabe? O teu psicológico começa a ser prejudicado. Você começa a enxergar pelo em ovo. Às vezes tem nada a ver, só que por causa da mágoa, você enxerga, sabe? E às vezes nem é tudo isso. Eu estava vindo, hoje eu estava falando com a Débora, a gente estava vindo para cá, agora. E a gente mora numa rua muito movimentada. E a gente começou a vir, e tinha um carro vermelho na nossa frente. Um Fox vermelho. E a gente estava vindo, e fomos buzinando, cumprimentando o povo. Passei lá em frente à primeira igreja quadrangular, cumprimentei os irmãos. Fui vindo, fui cumprimentando, achando um monte de gente na rua. Todo mundo que a gente vê, a gente cumprimenta. E foi pam, pam. Depois pam, pam. Depois pam, pam. Buzinando. Nós João 5 pessoas, buzinando 5 vezes. Depois passou lá no cruzamento da rodovia. O Fox parou do lado, abriu a janela. Você estava buzinando porque eu estava indo devagar? Aí eu olhei assim, quê? Eu? Daí ele fechou o vidro e saiu, cruzou. Fiquei pensando, Senhor, se eu pudesse eu pediria perdão para ele. Mas Senhor, eu não fiz nada. Então às vezes a pessoa não está bem, e ela vê problema onde não tem. Nunca vi o homem na minha vida, nem reparei que tinha um foco vermelho na minha frente.
Sabe? Você vem conversando, buzinando, cumprimentando os irmãos, falando do culto, sabe? Falando da palavra. Hoje a Daya me ajudou a preparar a mensagem. Vem conversando. Você acha que ia reclamar do rapaz que estava vindo devagar? Ele parou do meu lado e veio querer me atacar, sabe? Abaixou o vidro, olhou assim: você estava buzinando porque eu estava indo devagar? Eu falei: não foi nada a ver. A Daya deu risada, eu ri também. Aí ele ficou mais bravo ainda e foi embora. Mas sabe, uma coisa assim, nada a ver. Às vezes tem nada a ver, mas a pessoa enxerga algo ali, porque ela precisa perdoar. Perdoe. Nós estamos aqui hoje, gente, partir do pão. É para você pegar um pedacinho do teu pão, olhar no olho do teu irmão e dizer assim: em nome de Jesus, me perdoe. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Sabe? Não consigo pedir perdão. Mesmo você não conseguindo, em nome de Jesus, olhe no olho e diga: me perdoe. Sabe? Aí você vai ver que aqui, você declarou. No mundo espiritual, pensa no muro caindo, as maldições sendo quebradas, sabe? Imagina, tem até efeito visual na pregação. Efeito de áudio, né? Visual é. Imagina, um monte de coisa, capeta saindo para lá, capeta saindo para cá. E aí do nada, você olha para aquela pessoa com amor no coração. Não tem mais nada. Eu te perdoo, meu amado. Dá um abraço aqui, sabe? Quantas vezes você, marido, magoou sua esposa e ela tem mágoa no coração dela a respeito da tua vida. Só que foi passando o tempo, deixou para lá. Só que se você toca no assunto, a casa cai. Você já viu aquelas pessoas? Minha mãe fazia muito isso. A pessoa ia xingar, ia chamar a atenção, aí ela lembrava de coisas. Nossa. Lá em 94, sabe? Quando você falou isso pra mim, nossa, eu lembro, mês passado. Aquilo quer dizer que ainda não foi perdoado. Tem que ser perdoado, esquecido. Eu sei o que você fez, mas eu sei que você mudou. Tem que ser assim. Mas as pessoas, por ser casado, tem que viver junto e tem que esquecer dos problemas. Não é. Tem que sentar e resolver o problema. Porque enquanto você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Sabe? Você tem que falar. Tem que olhar no olho e falar assim: eu não gosto quando você faz isso. Eu estou chateado ainda. Sabe? Amor, me perdoe. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não quero te perdoar porque eu estou bravo com você. Tem que ser sincero, tem que falar. E aí, Espírito Santo. Mas você tem que pedir ajuda para Deus também. Não é ficar jogando na cara das pessoas e deixar. Sabe? Faz uma pintura, uma lambança na cara. Fala o que pensa e sai. Não. Eu estou aqui. E eu não vou sair daqui enquanto a gente não acertar a nossa situação. Porque o Espírito Santo de Deus tem que estar entre nós. Tem que ser assim. Dorme um virado para um lado, o outro virado para o outro. Amanhã nós conversamos. Amanhã nada. Se dá um piripaque você de noite aí, ó. E aí? Poxa, não deu nem tempo de perdão, morreu. E aí? Quando chegar no céu, eu peço perdão. Tem certeza que foi para o céu mesmo? Com mágoa no coração? Cheio de ira? Vingança? Sabe? Gente, nós precisamos perdoar. A falta de perdão impede Deus de nos usar. Ela impede. Você acha que Deus vai te abençoar com o cargo que você tanto almeja, sendo que se você tiver esse cargo, você vai se vingar das pessoas? Nossa, eu não gosto do meu líder de diácono. Não suporto ele. Fica falando para fazer isso, fica falando para fazer aquilo. Mas quando eu for líder de diácono, vai comer na minha mão. Deus nunca vai te colocar lá. Se Ele colocar, meu irmão, vai ser uma catástrofe. Sabe?
Aquelas pessoas que querem, Deus nunca vai te pôr lá, meu irmão. E isso funciona não só com cargo, mas com bênção. Você quer aquela bênção para provar para as pessoas que Deus é com você? Não é, meu irmão. Você tem que provar para você mesmo. Sabe? O dia que eu tiver um carrão, eu vou desfilar nessa rua. E todos esses vizinhos fofoqueiros, sabe, do inferno, vão ver. Por que Deus vai dizer para você desfilar com o seu carrão? Agora, o dia que você mudar seu coração, falar assim: Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse carro, mas é um sonho, e eu quero ter esse carro só se for para te adorar. Sabe, Espírito Santo? Para eu dar carona para as pessoas, para eu ligar o arzinho quando as pessoas estiverem passando por calor. Oh, que bênção. Senhor, me abençoa com esse sonho. Se for da tua vontade, eu quero te honrar com ele. Aí, meu irmão, quando você vê aquele vizinho que ficou falando de você, você buzina e dá carona para ele entrar no seu carro. Fala: oh, querido, ó, Deus me abençoou, eu quero também te abençoar. Entra aí, vou te levar onde você quer ir. Nossa, a máscara vai cair, o inferno vai cair, sabe? Sabe, não vai ter nada. É você usando a bênção que Deus te deu para você abençoar alguém. Isso não é vingança, isso é justiça. Sabe? Isso é justiça, mas para isso acontecer, você tem que entregar isso aí na mão de Deus. Falar assim: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude, porque eu não consigo. Abra tua Bíblia em Mateus 6,14. Diz assim, ó: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se você perdoar as pessoas, Deus também vai te perdoar. Nós oramos o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma vez eu estava na faculdade conversando com uma pessoa sobre o Pai Nosso. Daí ela falou assim: nossa, 6 horas como se fosse caloteiro, né? Perdoa as nossas dívidas. Eu falo: não é essa a intenção. Quando fala as nossas dívidas, é aquilo que nós nos comprometemos. São os erros que nós cometemos. São os problemas que é por culpa nossa que acontece. Nós temos que pedir perdão a Deus. E quando fala assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é o pessoal que está devendo na cantina da igreja, não é isso. Olha Deus falando com você. Olha, nem está na mensagem isso. Não é isso. É que a gente tem que perdoar as pessoas por aquilo que muitas vezes elas fazem, que nós não gostamos. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, você entenda que quando você pede perdão a Deus, e existe alguém que fez algo contra você, você precisa antes perdoar essa pessoa, para que Deus responda a tua oração. Sabe? A falta de perdão é o telhado que impede a sua oração de chegar até o coração de Deus. Sabe? Aí você perdoa, abre o telhado, suas orações, sabe, sobem até as narinas do Espírito Santo assim, ó. Deus sente aquele aroma de sinceridade, e isso toca o coração dele. O maior erro das pessoas é pensar que o tempo cura tudo. Ah, não. Deixa a poeira baixar. Deixa o tempo passar. Você vai ver, vai esquecer. Não, meu irmão. O maior erro das pessoas é pensar que o tempo cura todas as coisas. Uma mágoa, quando ela entra no coração, é uma semente maligna que
começa a crescer. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para arrancar aquilo de lá. Sabe? Quando teu filho brigar com teu outro filho, senta com os dois e fala assim, ó, vocês não saem daqui enquanto se perdoar. Não deixe, igreja, que cresce e fica uma maldição isso. Sabe? Às vezes a criança nem lembra porque não gosta do outro, mas sabe que não gosta do outro. Sabe? Casa não tem nem contato um com o outro, porque existe mágoa. Nós não podíamos permitir que essa semente de amargura, de maldição seja plantada nos nossos corações. Se você tem algo contra outra pessoa, arranque isso da sua vida enquanto ainda dá tempo. Tire isso do teu coração. Se você não consegue sozinho, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao seu líder. Fala assim, cara, me ajuda. Eu preciso perdoar e eu não consigo. Clame pelo Senhor Deus. Clame, sabe? Porque isso vai crescer. Isso vai se tornar um tumor que vai acabar com a tua vida. As pessoas se tornam vingativas. As pessoas se tornam egoístas, mal-humoradas, sabe, esquisitas. As pessoas se tornam chatas, porque não há perdão no coração. Sabe? Perdoe teu irmão por nunca estar aí. Perdoe tua mãe por nunca estar aí. Perdoe teu pai por nunca estar aí. Quantas vezes, sabe, você tem algo contra uma pessoa que ela nem existe. Às vezes Deus já levou essa pessoa. Meu irmão, você precisa perdoar. Isso está acabando com a tua vida. Não permita isso no teu coração. Perdoe. Para finalizar, o perdão é te imaginar no céu ao meu lado, com as mãos dadas, erguidas, adorando a Deus por toda a eternidade. Você consegue? Você que tem essa mágoa no teu coração, que falta perdoar, você consegue te imaginar segurando a mão dessa pessoa no céu, de mãos dadas assim, ó, adorando a Deus? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Será? Isso é perdoar. É você querer o bem daquela pessoa, daquele próximo. É você pensar naquela pessoa e falar assim, eu já tive algo, mas hoje eu tenho amor. Hoje o Espírito Santo preenche todo aquele vazio, aquele peso que eu sentia, saiu. E hoje é glória, é o Espírito Santo. Perdoe. Não permita, sabe? Não permita isso acabar com a tua vida. José entendeu que tudo aquilo que tinha acontecido com ele era propósito de Deus. Ele entendeu, ele falou assim, se me venderam, se eu fui preso por injusta causa, se fui esquecido na cadeia, tudo isso aconteceu para que hoje eu estivesse aqui fazendo a vontade de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos orar por esse pão. Você vai pegar um pedacinho dele, nós vamos compartilhar. Eu vou dar um pedaço do meu pão para você. Vou te dizer algo. Talvez que eu fiz para você que não foi legal. Talvez que você está chateado comigo. Eu vou te pedir o meu perdão. Vou olhar para você e falar assim, me perdoe. E aí, eu quero que você olhe para mim. Pega um pedacinho do seu pão. Me entregue e fala assim, eu te perdoo. Em nome de Jesus. Isso você vai fazer comigo, com sua esposa, com seu marido, com todo mundo, com seu filho. Os casais têm que fazer isso, tem que olhar no olho dele, olhar no olho dela, sabe? E pedir perdão. Olha para o teu pai, olha para tua mãe,
Me perdoe. Os pais querem o melhor para os filhos, mas quantas vezes o filho dá patada no pai? Responde o pai, fala o que não deve. Hoje, você precisa sair daqui com o teu coração limpo. Você precisa sair dessa igreja hoje sem essa pedra que está te levando para o fundo do mar. Jesus pode quebrar essa pedra hoje. Jesus pode quebrar esse coração de pedra hoje. Ele pode transformar a tua vida. Você vai sair daqui leve em nome de Jesus. Você vai sair daqui liberto disso. Esse problema que está acabando com a tua vida. Quantas bênçãos você já deixou de receber por causa disso? Sabe? Será que a tua promoção não chegou ainda por causa disso? Será que a tua cura ainda não chegou por causa disso? Libere perdão, limpe o teu coração. Saia daqui liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?